Oi, eu sou o Wilson Curia, professor, pianista e autor de 4 livros, sendo que um deles foi lançado recentemente pela editora Record e chama-se MPB Arranjos para Teclados. Eu gostaria de agradecer à MPO pela oportunidade de estar novamente com vocês e pela confiança depositada em meu trabalho. Neste segundo vídeo, porque já existe o primeiro, que eu fiz aqui mesmo na MPO, vamos dar continuidade aos princípios básicos estabelecidos no primeiro deles, abrangendo agora conceitos mais avançados como tensões, acordes substitutos, reharmonização, técnicas para improvisação, continuidade melódica, os modos, fragmentos, harmonia quartal, escalas pentatônicas e as necessidades básicas de um instrumentista. Tensões. Tensões, notas de colorido, extensões, são notas que podem ser acrescentadas aos acordes básicos de uma composição, para que eles se tornem mais modernos e mais sofisticados. Um músico tem total liberdade de acrescentar uma ou mais dessas notas com cada acorde, depende do músico. Então vamos passar a mostrar cada grupo de acorde e quais as tensões que esses acordes podem receber. Primeiro, eu vou mostrar as notas básicas e as extensões. São consideradas notas básicas a tônica, a terça, a quinta e a sétima. E as extensões? Nona, 11ª ou 11ª e 13ª. Essas são as extensões de todos os acordes. Nonas, 11ª e 13ª. No exemplo agora, eu vou ilustrar cada grupo de acorde e quais as tensões que cada um deles recebe. Vejam bem, vamos começar com o acorde de Dó maior com sexta. O músico pode acrescentar a sétima, pode acrescentar a nona e pode acrescentar a 11ª aumentada. O som para alguns poderá ser um pouco chocante, dissonante, mas com o tempo e com a exposição a esses sons, eles se tornam naturais. Então o músico pode colocar 1, 2 ou as 3 notas contra um acorde de Dó com sexta. Em vez de harmonizar, por exemplo, uma nota com um acorde com sexta, apenas assim, ficaria muito mais sofisticado, muito mais moderno se ele harmonizasse assim. Em que tem a tônica, existe a tônica, a terça, a sexta, a nona, a quinta e a tônica na ponta, como melodia. Em seguida, os acordes Dó menor, menores com sexta. As tensões possíveis são sétima, nona e 11ª. É um som bonito, é só questão de disposição. Em seguida, o grupo de acordes, a família de acordes de sétima maior ou maior com sétima. Tônica, terça, quinta e sétima. As tensões possíveis são nonas, 11ª aumentada e 13ª. Veja, observem. Um final de uma composição assim. Eu gosto do som. Em seguida, os acordes menores com sétima maior. É uma
acorde um pouco dissonante, mas muito usado hoje. Vocês podem acrescentar a nona, a 11ª e a 13ª. Todas essas podem ser acrescentadas. Em seguida, os acordes menores com sétima. Tônica, terça menor, quinta e sétima menor. Eu posso acrescentar a nona, a 11ª e a 13ª. Os acordes semidiminutos ou meio diminuídos, que são formados do primeiro, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Eu posso acrescentar a nona, a 11ª e a 13ª. Para alguns ainda chocante, né? Mas quem quiser tocar música contemporânea, popular, tem que realmente aprender todos esses acordes, essas possíveis extensões. Em seguida, uns acordes aumentados com sétima, ou dominante sétima com quinta aumentada. Esse acorde é formado da tônica, da terça, da quinta aumentada e da sétima menor. As tensões possíveis são as nonas, nona menor, nona aumentada e 11ª aumentada. Em seguida, os acordes diminutos, que são formados da tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta. Sétima maior, sétima menor, sétima diminuta. As tensões possíveis são nonas, 11ª, 13ª menor e a 15ª bemol. É interessante notar uma explicação aqui que um acorde diminuto suporta um outro acorde diminuto distanciado um tom acima da tônica do acorde original. Por exemplo, um Dó diminuto suporta um Ré diminuto. Dá uma sensação de buzina de automóvel, mas essas são as tensões dele. Um Mi bemol diminuto suporta um Fá diminuto. Entenderam? Fica mais fácil de gravar assim. Em seguida, o acorde de dominante com sétima. É o acorde que suporta o maior número de tensões de todos os acordes. Vocês podem ter a nona menor, a nona aumentada, a 11ª é possível se vocês não tiverem a terça no acorde. Fica um acorde sus. Sus quer dizer uma suspensão, suspended, uma suspensão. Então, a 11ª é possível com acorde dominante sétima, desde que a terça não esteja presente. Se ela estiver presente, não é possível porque existe o choque da nona menor, que não é aceitável. Em seguida, a 11ª aumentada. Em seguida, a 13ª. E ainda a 13ª menor. Veja como o acorde fica tenso. Uma coisa é tocar um acorde do sétima, assim. Outra coisa é tocá-lo assim. Colocando as tensões. O som fica mais tenso, mais sofisticado, mais moderno,
mais atual, é da forma que se está usando, que se está executando hoje. Música com esses acordes. Para um músico, é necessário somente saber se um acorde é maior, tanto faz com sexta ou com sétima, se é menor, com sexta ou com sétima, se é dominante ou se é diminuto. Só isso é necessário para um músico saber. Não há necessidade de saber se tem nona, se tem 11ª, se tem 13ª. Ele mesmo, através do conhecimento, ele sabe o que ele vai colocar. Ele coloca a critério dele mesmo. Então, a única necessidade é saber se é maior o acorde, menor, dominante ou diminuto. O resto fica por conta do próprio músico. Vamos tratar agora dos acordes substitutos. Acordes substitutos são usados para acrescentar variedade e um maior interesse à progressão de acordes. Esses acordes substitutos normalmente mantêm a sensação de tonalidade do acorde original e também têm notas em comum entre si, entre o acorde original e o acorde substituto. Existem várias técnicas de acordes de substituição de acordes, mas eu vou me ater às técnicas mais comuns e que são aquelas mais usadas pelos músicos. Então nós vamos achar os acordes substitutos para o acorde tônico, o acorde 1, para o acorde subdominante, acorde 4, para o acorde subdominante menor, com sexta, e o acorde 4 também com sexta, o acorde subdominante menor e o acorde de dominante com sétima. Para esses 4 acordes, vamos descobrir quais são os acordes substitutos de cada um deles. O acorde dominante. Vejam, um acorde de Sol com sétima é formado da tônica, terça, quinta e sétima menor. Esse acorde pode ser substituído por um outro acorde, um Ré bemol com sétima, que é formado da tônica, terça, a quinta e a sétima menor. Observem por que esses dois acordes são intercambiáveis, quer dizer, um pode ser substituído pelo outro. O acorde de Sol com sétima contém um intervalo chamado trítono, que é um intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta. É a terça mais a sétima. E o acorde de Ré bemol com sétima contém também esse trítono, só que invertido. A terça seria a sétima do acorde original e a sétima menor seria a terça do acorde original. Por isso, esses acordes são intercambiáveis, são possíveis de serem substituídos um pelo outro. Em geral, uma regra interessante para vocês gravarem é a seguinte: acordes que contenham pelo menos 3 notas em comum são intercambiáveis, quer dizer, podem ser substituídos um pelo outro. Então vamos ver, no caso do acorde de Sol sétima, uma progressão de acordes usando o acorde original e em seguida o acorde substituto. Sol sétima, Dó maior com sexta. Esse Sol sétima pode ser substituído pelo Ré bemol sétima, Dó maior com sexta. Então, esse foi o primeiro acorde substituto. Vamos ver em seguida o acorde substituto para o acorde tônico, que é formado
pela tônica, terça, terça maior, quinta justa e sétima maior. Um acorde substituto para o acorde tônico é o acorde 3. Tônico, supertônico, mediante. Então, o acorde mediante substitui o acorde tônico. Veja que, pelo menos, ele contém 3 notas em comum. Essas 3 notas em comum já fazem com que eles sejam intercambiáveis. Vamos fazer uma progressão usando o acorde original e o acorde substituto. Essa é uma forma bastante quadrada de usar os acordes, mas a gente começa aprendendo por aí para depois sofisticar os acordes. Então, 2, uma progressão 2, 5, 1. Agora eu vou usar no lugar do Dó, do último acorde, eu vou usar o acorde substituto, o acorde 3. Veja como ficaria. Outra vez. O substituto 3M7 para o acorde 1, ele é comumente seguido por uma sucessão de acordes que, na maioria das progressões, eles eventualmente retornam ao acorde de origem. Então veja, vamos estender essa progressão de acordes, não só tocar apenas os 3 acordes, vamos estendê-la mais até voltar ao acorde de origem. Vejam como poderia ficar. Sol sétima, Mi menor com sétima, Lá com sétima, Ré menor com sétima, Sol com sétima e Dó com sexta. Então a progressão ficou assim. Então essa é a substituição do acorde 1. Vejam agora o acorde substituto para o acorde de subdominante, o acorde 4. Observe que se eu pegar a sexta desse acorde e jogar para baixo, passar uma oitava abaixo, fazer uma inversão, eu obtenho um acorde de Ré menor com sétima. E é exatamente isso. Um acorde de Fá com sexta, Fá maior com sexta, pode ser substituído por um acorde de Ré menor com sétima e vice-versa. Mesmo porque esse acorde tem todas as notas em comum. Ré, Fá, Lá, Dó. Fá, Lá, Dó, Ré. Então, vejam bem uma progressão usando o acorde. Primeiro, o acorde original, o Fá com sexta, Fá maior com sexta, e em seguida o substituto. Então ele ficaria assim. Lá sétima, Fá maior com sexta, Fá menor com sexta, Dó maior com sexta. Agora eu vou usar o substituto. Lá com sétima, Lá dominante sétima, Ré menor com sétima, o substituto, o Fá menor com sexta e o Dó com sexta, Dó maior com sexta. Então eu substituí o subdominante pelo supertônico. Aliás, desculpe, o subdominante pelo supertônico. E finalizando, o substituto pelo acorde para o acorde de subdominante menor. 4M7. Ele pode ser substituído por um acorde bemol sétima dominante. Sétima, bemol,
só que dominante. Então, este acorde, Fá menor com sexta, tirando esta nota, tem na realidade as mesmas notas que um acorde de Si bemol com sétima. Se colocássemos todas as notas aqui, do Si bemol com sétima, teríamos um Si bemol com nona. Si bemol sétima mais a nona. Então, o acorde de subdominante menor 4, M, pode ser substituído por um acorde de dominante com sétima. Então vamos fazer uma progressão usando o acorde 4M6, ou acorde menor com sexta, e em seguida o substituto. Então, Fá sexta, Fá menor com sexta e Dó com sexta. Usando agora o substituto. Fá maior com sexta, Si bemol sétima e Dó maior com sexta. Uma nota muito importante. Embora o acorde dominante sétima, a função dele é função de dominante, por ser uma estrutura de acorde dominante, neste caso, nesse exemplo, ele funciona como um subdominante menor e não como uma estrutura de dominante com sétima. Só num caso assim, como substituindo um acorde de 4. Então, de 4M, aliás. Só num caso assim. Seguindo agora, vamos falar sobre harmonização e reharmonização. Em geral, as composições contendo apenas os 3 acordes principais, o acorde tônico, 1, o acorde 4, subdominante, e o 5, dominante, são as composições que melhor se prestam para se trabalhar e se reharmonizar. Devido a essa falta de complexidade harmônica, as possibilidades de reharmonização são muito grandes. São maiores do que uma música já mexida, já rearranjada, já elaborada. Elas apenas com esses 3 acordes dão margem a que a gente consiga harmonizações diferentes e totalmente novas. Normalmente, as composições que contêm esses 3 acordes, 1, 4, 5, são cantigas de roda, hinos, composições de domínio público. Exatamente essas são as composições que mais se prestam para que a gente consiga trabalhar numa reharmonização e numa harmonização. Então vejam bem, eu vou usar uma composição conhecida de todos, que é Atirei o Pau no Gato. A criançada toda canta. Então vamos usar Atirei o Pau no Gato, que contém os 3 acordes, o 1, o 4 e o 5. Como eu tenho várias reharmonizações, harmonizações e reharmonizações, talvez 8 ou 10, eu vou pedir a vocês desculpas, mas eu vou ter que ler, porque tem muita coisa, então eu vou ter que ler cada uma dessas reharmonizações. Então vamos começar com... Durante esse processo de harmonização e reharmonização, as notas da melodia serão respeitadas e nenhuma nota será acrescentada. Absolutamente nenhuma. Nenhuma nota estranha. Então, esse exemplo, eu tirei o pau no gato, a melodia, todos vocês conhecem. Então, vamos começar com uma harmonização bem simples, em posição fechada e apenas os 3 acordes. Veja o que aconteceria,
com essa harmonização. Posição fechada é exatamente quando o acorde se encontra, em geral, dentro de uma oitava, e as notas estão uma após as outras, sem nenhum espaço entre uma e outra. Então ela ficaria assim, com os acordes bem simplesinhos. Então essa foi uma harmonização bem simples que qualquer criança poderia tocar. O exemplo seguinte torna a harmonização um pouco mais elaborada, através do uso dos mesmos acordes, porém agora em posição aberta. Então veja como ficaria. Já ficou um pouquinho melhor, mas ainda dá para as crianças poderem tocar. Criança com uma mão um pouquinho grande. O exemplo seguinte continua com os mesmos acordes, porém agora fugindo das tríades, que são acordes de 3 notas separados por terços, e incluindo acordes com sétima, ou tétrades. Vejam como ficaria. No exemplo 5, iniciamos a reharmonização agora através da inclusão de acordes substitutos, preparação para o acorde 1 através da progressão 2-5, progressão 2-5, acordes substitutos e progressões diatônicas descendentes. Então veja o que aconteceria com... Eu tirei o pau no gato agora já colocando acordes substitutos e essas progressões. Então, uma análise rápida dessa reharmonização, vejam bem, no compasso 2 foi colocado um acorde de Lá menor com sétima e um acorde de Ré menor com sétima. O Lá menor com sétima também é um acorde substituto do acorde maior, com sexta, veja. Colocando a sexta para baixo, um Dó maior com sexta, fica um Lá menor com sétima. Então, eles são intercambiáveis. Então, foram colocados os dois. Em seguida, no compasso 3, onde eu fiz... Eu simplesmente antecedi a dominante pelo 2M7 relativo. No compasso 4, eu preparei o compasso 5 através da dominante sétima de Si bemol maior com sétima, que vem no terceiro tempo. Então, aqui vem a preparação para entrar no Si bemol maior com sétima, que em seguida inicia uma progressão descendente. Nesse compasso, novamente repetição dos acordes substitutos do Fá maior. E outra vez, uma preparação da progressão 2, 5,
através de uma preparação para o acorde dominante sétima, através do acorde 2, antecedendo a dominante sétima. Às vezes, as reharmonizações ou substituições podem ser efetuadas envolvendo acordes cujo único ponto em comum é a própria melodia. Isso significa que uma nota de uma melodia pode ser harmonizada praticamente com qualquer acorde. Qualquer acorde. Uma única exceção seria uma dominante sétima harmonizada com uma sétima maior. Então aí haveria um choque. Mas mesmo assim, hoje já estão usando esse tipo de adição ao acorde. Estão acrescentando essa nota. Então, o exemplo seguinte ilustra possibilidades de reharmonização envolvendo notas de colorido, que são as tensões, acordes relativos maiores e menores, mudança de qualidade de acorde, por exemplo, de um Ré menor, acorde menor com acorde dominante, substituição pelo trítono, como nós já vimos, modulações, passar de uma tonalidade para outra, termina uma composição, vamos supor, em Dó. Para Mi bemol maior, isso é uma modulação. Harmonização em tonalidade maior e etc. Daqui para frente as harmonizações se tornarão bastante complexas e sofisticadas devido ao uso das tensões. No momento que você começa a usar tensões, os acordes começam a ficar tensos, justamente por isso o nome tensões, porque ele cria tensão. Então as harmonizações vão ficar realmente mais sofisticadas, mais modernas. Vejam bem. O exemplo seguinte, outra. Todas elas são diferentes. E agora, uma reharmonização usando tonalidade menor. Em geral, as tonalidades maiores são tonalidades brilhantes, são tonalidades alegres, felizes, enquanto que as tonalidades menores são tonalidades tristes, são mais obscuras. Então, observe, atirei o pau no gato agora, um gato um pouco mais triste, não tão alegre. E mais uma ainda em tonalidade menor. E veja como ficaria mais ou menos isso num estilo mais ou menos clássico
talvez um pouco do lado romântico, sem mudar as notas, continuando com as mesmas notas da Tirei o Pau no Gato. Ou ainda, colocando algumas notas diferentes, veja. Então vamos agora falar sobre os acordes de apoio para a mão esquerda. Eu vou ler um capítulo do meu livro e explicar exatamente as possíveis substituições de acordes que podem ser feitas, mudando um pouco os acordes mais tradicionais para os acordes mais modernos e mais sofisticados. Então, eu dizia assim, as estruturas de apoio são assim chamadas porque servem de sustentação para as melodias e improvisações da mão direita. Elas formam o som básico tanto do jazz contemporâneo quanto da MPB e serão construídas sobre a progressão 2-5-1, uma das progressões básicas mais importantes de toda a harmonia. Estas estruturas são formadas acrescentando-se nonas, 11ª e 13ª às qualidades básicas dos acordes. E estas formas serão divididas em forma A e forma B. Essa forma A e forma B foi dita pelo pianista e professor John Mehigan, falecido há uns 4, 5 anos. Ele é que estabeleceu essa divisão entre forma A e forma B. A divisão é necessária para que as estruturas se mantenham sempre ao redor do Dó central, para que não fiquem muito agudas ou muito graves. Então há necessidade de se usar duas posições diferentes dos acordes, para que fiquem sempre ao redor do Dó central. Então a forma A é construída assim. O acorde 2, ele é construído através da terça menor, quinta, sétima menor e nona. Na realidade, esse é um acorde de Ré menor com nona. E é bom que vocês, quando praticarem essas aberturas que eu estou dando, toquem sempre a tônica junto com o acorde, para que vocês ouçam esse acorde como Ré menor e nona e não como Fá maior. No início, se vocês não fizerem isso, quando tocar esse acorde, vão sentir que é um Fá maior e não um Ré menor com nona. Então o acorde 2 é formado de bemol 3, quinto, bemol 7 e 9. O acorde 5, o acorde dominante, ele é formado da sétima menor, a nona, a terça e a 13ª. E o acorde 1, o acorde tônico, é formado da terça, da quinta, da sexta e da nona. Então, essa progressão que era muito básica, muito acadêmica, veja. Vai ficar bem mais sofisticada se a gente fizer assim. Essas aberturas, essas progressões 2-5-1 devem ser transpostas para todos os tons. Eu vou fazer para vocês aqui em todos os tons, para vocês depois, através do livreto que vocês vão ter junto com esse vídeo, vocês vão ter todas elas escritas. Eu vou fazer algumas só para vocês terem uma ideia. Em Dó. Em Ré bemol.
em Mi bemol. Mi natural. E o Fá. 2, 5, 1. Então, do Do ao Fá, nós usamos a forma A, essa maneira de distribuição. Agora, a forma A deve ser aprendida nas tonalidades de Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi natural e Fá. A partir do Sol bemol, Sol, Lá natural, Lá bemol, Lá natural, Si bemol e Si, nós vamos usar a forma B. Então, as tonalidades seguintes vão usar a forma B. Então, é importante observar que nessas estruturas, as tônicas são omitidas, estão ausentes, porque elas deveriam ser executadas por um contrabaixista se nós estivéssemos tocando em grupo. Então, num grupo, o contrabaixista faria o Ré, enquanto vocês fariam o acorde na mão esquerda. Certo? Isso não quer dizer que essas aberturas não possam também ser usadas em solo piano. Podem ser usadas e são usadas. Então, a forma B agora. O acorde 2, em Sol bemol, é formado da sétima menor, nona, terceira menor e quinta. O acorde 5 é formado da terça, 13ª, sétima menor e nona. E o acorde 1 é formado da sexta, da nona, da terceira e da quinta. Então ficou exatamente assim. Observando-se as duas formas, notaremos que a forma B nada mais é que uma permutação da forma A. Esse termo permutação também foi usado e aplicado pelo John Meehan. Foi ele que criou esse termo de permutação. Ele fala em permutação porque, e não inversão, porque as tônicas dos acordes se encontram ausentes. Então, nesse caso, ele acha que não haveria uma inversão, e sim uma permutação das notas, uma troca das notas, mas não uma inversão pela ausência das tônicas. Por exemplo, se usássemos a forma A com o acorde de Lá bemol menor com nona, teríamos a seguinte construção. Terça menor, quinta, sétima menor e nona. A forma B apenas transferiu o Do bemol e o Mi bemol uma oitava abaixo. Observe. O Mi para cá e o Do para cá. E veja a região que ficou o acorde, uma região muito grave. Por isso é que existe realmente essa permutação de formas, forma A e forma B. Seguindo, eu não vou tocar todas as mesmas aberturas em todas as tonalidades, porque vai estar incluído no livreto, e eu já fiz um exemplo com a forma A. Então vamos ver agora essas aberturas, essas estruturas foram usadas nas tonalidades, são as estruturas usadas nas tonalidades maiores. Mas existem também as tonalidades menores. Por exemplo, na tonalidade menor, o acorde 2 é um acorde semidiminuto. O acorde 5 é um dominante com nona menor. E o acorde 1 pode ser um acorde menor, pode ser um acorde menor com sexta, pode ser um acorde menor com sétima menor, menor com sétima, ou menor com sétima maior. Qualquer desses acordes podem ser usados como acorde 1. O menos usado seria o menor
com sétima, porque é um acorde que poderia ser confundido com o acorde 2 de uma tonalidade maior. Então, normalmente, seria o mais usado seria o semidiminuto dominante e maior com sétima menor. Um acorde menor, desculpe, um acorde menor com sétima maior. Resolvendo na sexta. Então, as estruturas nas tonalidades menores devem ser aprendidas da mesma forma que nas tonalidades maiores. Então, vamos ver como é que foram construídas essas aberturas em Dó menor. O primeiro acorde, semidiminuto, é formado de uma terça menor, quinta diminuta, sétima menor e tônica. O acorde dominante é formado da sétima menor, nona menor, quinta e 13ª menor. E o acorde maior é formado da terça menor, quinta, sexta e nona. Então a progressão ficaria assim. Em Dó menor. Essa seria a forma A para os acordes. Da mesma maneira de Dó a Fá menor, você deveria usar essa forma. E na forma B, nós usaríamos essa distribuição. O Lá bemol menor seria bemol sétima, tônica, bemol terça e bemol quinta. Indo para a dominante, que é a terça, bemol 13ª, bemol sétima e bemol nona. E em seguida, para o acorde tônico, o acorde 1, que seria formado da sexta, da nona, da terça menor e da quinta. Então, isso teria uma progressão 2, 5, 1 em Sol bemol menor. E elas devem ser transpostas para todas as tonalidades. Mas eu vou dar a vocês já transpostas todas essas progressões no livreto que vai junto com o vídeo. Eu gostaria agora de reharmonizar uma música que foi feita no primeiro vídeo meu, o Autumn Leaves, em que eu não cheguei a usar. Usei quando eu toquei com o trio, mas não mostrei como poderia ser harmonizado sozinho, solo. E eu vou fazer isso com vocês. Vou mostrar usando esses acordes todos que eu acabei de exemplificar aqui. Vamos colocar isso no Autumn Leaves, usando essas aberturas que eu fiz. Veja como poderia ficar. Eu vou fazer rubato para vocês observarem as aberturas na mão esquerda. Técnicas para improvisação. Quando improvisamos sobre uma determinada melodia, nós usamos ou notas do acorde ou notas fora do acorde. Não existe outra possibilidade. Ou as notas fazem parte do acorde implícito no momento,
ou elas estão fora do acorde. No início, para se adquirir uma certa fluência, um bom exercício é tentar improvisar usando apenas as notas dos acordes da composição que está sendo improvisada, sem fugir das notas dos acordes. Essa é uma maneira boa de começar a improvisar, sem usar notas fora do acorde, usando sempre muitas notas do acorde, variando o ritmo, colcheias, semicolcheias, tercinas e etc. Agora, mesmo usando-se apenas notas dos acordes, é possível se criar uma improvisação simples, porém melodiosa e coerente, né? Eu gostaria de mostrar um exemplo dessa técnica do uso de notas do acorde. Vamos usar a própria melodia de Autumn Leaves, usando só notas do acorde. Vamos ver o que acontece. Eu vou ler porque eu escrevi e agora já não me lembro mais. Simplesmente eu usei apenas notas do acorde, nada além de notas do acorde. Então, ao se combinar as notas do acorde com notas fora do acorde, se vocês analisarem, vocês vão notar que muitas ou a maioria dessas notas fora do acorde, elas nada mais são que as próprias tensões dos acordes, quer dizer, são as nonas, as 11ª, as 13ª. Então vamos fazer uma improvisação usando as notas do acorde e notas fora do acorde. Eu estou rindo quando falei improvisação porque no momento que você passa para o papel aquilo que você criou, ela deixou de ser uma improvisação. Ela é, na realidade, uma variação melódica, mas não mais uma improvisação. Improvisação só existe no momento da execução, na hora que você está executando. Então aí você está improvisando. No momento que você passa aquilo que você tocou, passou para o papel, mesmo que seja uma coisa sua, deixou de ser improvisação. Então é uma variação melódica, mas usando notas do acorde e notas fora do acorde. Eu vou tocar um pouquinho mais lento para vocês irem observando e irem seguindo aquilo que eu estou fazendo. Eu vou falar agora com vocês a respeito de uma técnica de improvisação que eu aprendi e que eu uso até hoje, chamada continuidade melódica. Inclusive, eu vou ler uma página dessa técnica, explicando essa técnica,
que deverá estar no meu manual de improvisação, que deverá estar nas lojas nos próximos meses. Então, vejam bem. Um dos grandes problemas encontrados pelo improvisador iniciante é o bloqueio existente quando da passagem de um acorde para outro. Às vezes, uma ideia bem elaborada é interrompida exatamente nessa passagem. Isso acontece porque o músico sente-se inseguro na utilização e manuseio das escalas. Por isso, o bloqueio é inevitável. Em geral, o principiante costuma improvisar sobre cada acorde isoladamente, em vez de fazê-lo sobre um campo harmônico total. Um ótimo exercício para que o músico adquira fluência sem interrupções indesejáveis é o exercício denominado continuidade melódica. Neste, o músico escolhe uma nota da escala correspondente ao acorde e inicia um movimento ascendente, mudando a escala sempre que o acorde mudar, sem nenhuma interrupção ou salto. O movimento deve ser ascendente e descendente ou vice-versa, ficando a inversão de direção da escala a critério do próprio músico. Este movimento pode ser executado em grupos de colcheias, tercinas, semicolcheias e etc. A mão esquerda pode usar um apoio com tônica e sétima para os acordes menores, tônica e terça para os acordes de dominante e, novamente, tônica e sétima para os acordes maiores. Outra possibilidade seria usar os acordes de apoio já vistos, acordes na forma A e B. O exercício deve ser praticado várias vezes, sempre iniciando por notas diferentes, nunca pelas mesmas notas. No exemplo que eu vou dar, o exercício é executado em colcheias e a nota inicial, a própria tônica do acorde. Vou fazer bem devagar para vocês perceberem o exercício como é feito e como é fluente a passagem de um acorde para outro. Eu subo e desço a hora que eu acho que eu devo fazer. Não há uma nota determinada para mim voltar ou descer ou subir. Eu faço isso a meu critério. Então vou começar pela tônica e fazer bem devagar para vocês verem. Em cima ainda da progressão de Autumn Leaves. Vamos falar agora sobre os modos. Segundo o dicionário enciclopédico da música e músicos de Robert Fuchs, ele diz: modo é a maneira pela qual se coloca a sequência de tons e semitons na escala dentro da oitava. É a maneira em que se coloca a sequência de tons e semitons na escala dentro da oitava. E num sentido mais amplo, modos e escalas são, na realidade, são sinônimos. Modo é o termo antigo para se falar escalas. Se usava o termo modo. Os modos modernos, eles desenvolveram-se dos chamados modos litúrgicos ou música sacra medieval. Estes, por sua vez, tiveram origem na música grega em homenagem às suas tribos. Então vamos ver no piano o que acontece com os modos. Que mundo é esse? Vamos ver. Cada escala maior
ela contém dentro de si 7 outras escalas denominadas modos. Então veja bem, quando eu faço a escala de Dó maior, de Dó a Dó, sem usar nenhuma nota estranha, quer dizer, sem usar as notas pretas, no caso da escala de Dó maior, quando eu toco Dó a Dó, eu estou fazendo o modo jônio ou jônico. Quando eu desloco o Ré e faço de Ré a Ré, sem fugir da escala de Dó maior, eu faço um modo dório ou dórico. Da mesma maneira, seguindo, eu vou deslocar agora o Mi, que é uma nova tônica, e vou fazer o modo frígio. Um parênteses, o modo frígio é o modo característico da música espanhola. Quase toda a música espanhola e dos guitarristas flamengo são baseadas no modo frígio. Uma sensação de Espanha, né? Esse é o modo frígio. Em seguida, o modo lídio. Que é muito característico da nossa música nordestina. Esse é o início de uma música chamada Chegança, do Edu Lobo. Então, muito da nossa música nordestina provém do modo lídio. Nada mais é uma escala de Fá maior, o quarto grau aumentado. Em seguida, desloca-se o Sol para o Sol. E temos um modo mixolídio. Em seguida, Lá a Lá é o modo eólio ou eólico, que é, na realidade, a própria escala menor natural ou pura. Em seguida, de Si a Si, é o modo lócreo. E assim nós temos os 7 modos dentro da escala de Dó maior. Esses mesmos modos se encontram nas 12 outras tonalidades, nas 11 outras tonalidades, que Dó nós já fizemos. Então, se eu quiser fazer isso em Fá, Fá maior, jônio, dório, Fá, Sol dório, Lá frígio, Si bemol lídio, Dó mixolídio, Ré eólio e Mi lócreo. Então vocês devem transpor esses modos todos para todas as tonalidades. Na música de jazz, os modos tiveram um grande impulso quando do lançamento de um long play chamado Kind of Blue, gravado por Miles Davis em 1959. Foi gravado em 59. Eu vou dar o selo para vocês, se vocês conseguirem encontrar, vale a pena ter, porque é um long play antológico. Ele foi gravado, o original é Columbia CS 8163. Nele inclui-se 6 composições modais que foram compostas pelo próprio Miles Davis
algumas horas antes de entrar no estúdio. Ele compôs 6 músicas modais. O grupo é composto por 6 feras, né? Miles Davis no trumpet, no pistão, John Coltrane no sax tenor, Julian Adderley, Cannonball Adderley no sax alto, Paul Chambers no contrabaixo e Jimmy Cobb na bateria. Agora no piano, não dá nem para dizer que são feras, né? São mais que feras. Bill Evans e Wynton Kelly. Então vale a pena o colecionador ter esse long play, porque ele marca exatamente o início da era modal dentro do jazz. Duas composições nele incluídas, das composições nele incluídas, o So What é a mais famosa, composta sobre o modo dório. Aliás, a maioria das composições modais são compostas e foram compostas sobre o modo dório. O So What é a mais famosa. E a melodia, do tipo pergunta e resposta, é executada pelo contrabaixista Paul Chambers e respondida pelos outros instrumentos. As aberturas de piano dessa composição se tornaram tão famosas que se chamaram de aberturas So What. Eu vou fazer só o tema do So What para vocês perceberem o modo dório. É uma composição de 32 compassos, com apenas 2 escalas. Ré menor dório por 16 compassos, Mi bemol dório 8 compassos e outra vez 8 compassos finais, Ré menor dório. Então o que eu vou fazer na mão esquerda é o que o Paul Chambers fez no contrabaixo. E a resposta é feita por todo mundo, todos o restante dos músicos. Então observem. A composição simplesmente isso. Essa melodia no contrabaixo e a resposta dos sopros e do piano. E o improviso exatamente em cima de apenas 2 escalas. É muito importante notar também que a improvisação do Miles Davis é quase que totalmente construída em cima do modo, tanto do Ré dório como do Mi bemol dório. Ele praticamente não foge, quase que em momento algum, pouquíssimas vezes ele foge. Ele não foge dos modos, porque essa é a maneira em que você identifica o modo. Se você começar a cromatizar ou sair fora das notas do modo, usar notas estranhas ao modo, você quebra a sensação de modalidade. Quem está ouvindo deixa de sentir a composição como modal. Então o Miles Davis, nesse long play, ele se atém ao máximo possível às notas do modo. Os outros, eventualmente não, por exemplo, o Cannonball Adderley, cromatiza, etc., John Coltrane também, mas o Bill Evans também, Bill Evans fica em cima do modo. Então é muito importante que as notas do modo, da escala a sendo usada, ou o modo, sejam usadas, para que você sinta a sensação de modalidade. Eu vou executar agora uma outra composição desse mesmo LP, chamada Maiden Voyage. Eu vou ser acompanhada pelo contrabaixista Tyrone Wheeler e pelo baterista Steve Davis, que compõem um CD de playback do
amigo meu, grande amigo meu, Jamie Aebersold. Eu gostaria agora de executar uma peça modal, sob o modo Dó jônio. É uma composição do Bill Evans, em que leva o nome do LP dele. Chama-se Peace, Peace, em que Bill Evans toca sozinho
E é exatamente uma composição, uma peça que cria uma sensação de relaxamento, de tranquilidade, de desprendimento e uma grande sensação de paz. Então, é isso o que a gente tem que tentar transmitir na hora que está improvisando. Então, tem um tema são apenas 10 compassos, e depois dos 10 compassos que eu vou tocar, aí eu vou começar a improvisar aquilo que eu senti na hora. Notas modais características. Cada modo contém certas notas que o caracterizam. São notas que deveriam ser enfatizadas numa improvisação. Então vamos ver quais são cada uma dessas notas. No modo jônio, não existe uma nota característica. A própria escala maior é característica do modo jônio ou jônico. O modo dório, eu vou fazer todas com a tônica em dó. Então, dó dório, que é o segundo modo de si bemol. Ele tem como característica o sexto grau, que assim diferencia da escala menor, que diferencia da escala menor natural. O modo frígio
característica o segundo grau menor, que assim também o diferencia da escala menor natural. Como eu já disse, este modo é a base de toda a música espanhola e dos guitarristas flamencos. Em seguida, o modo lídio. Que nada mais é que uma escala maior com o quarto grau aumentado. O que o diferencia da escala maior é exatamente o quarto grau aumentado. Muito da nossa música nordestina é baseada nesse modo. Em seguida, o modo mixolídio. Do mixolídio. Do mixolídio. Contém o sétimo grau menor, para não se confundir assim com a escala maior. O modo eólio contém as mesmas notas que a escala menor natural. Elas são, portanto, são praticamente sinônimas. Tem como característica o sexto grau. E o modo lócreo é o menos usado de todos os modos. Tem como característica o quinto grau. Então, essas são as notas características de cada modo. Então, numa improvisação modal, essas notas deveriam ser enfatizadas, sempre que possível, enfatizadas, para transmitir a sensação modal para quem está ouvindo. Fragmentos. Fragmentos ou clusters modais. Cluster significa um acorde ou som que contém dois ou mais intervalos de segunda maior ou segunda menor. Por exemplo, isso é um cluster. Isso é um cluster. Isto aqui é um cluster. Essas segundas menores formam um cluster. Então, cluster modal ou fragmento significa a mesma coisa. Então, esses fragmentos são apenas partes de uma estrutura de acordes, e são utilizados para aliviar a monotonia do uso constante de outros tipos de acordes, como, por exemplo, a forma A e B. Então, para aliviar esse uso constante, a gente usam os fragmentos. O fragmento é um artifício harmônico modal do século XX e que foi usado pelos compositores Ravel e Stravinsky. Eles são extraídos e formados das escalas modais respectivas e são constituídos de um intervalo de segunda menor e mais uma terça maior. Os mesmos são usados quase que exclusivamente na mão esquerda. O exemplo que eu vou dar nos mostra a formação de cada um desses clusters, ou desses fragmentos. Então, para os acordes maiores, eu vou extrair o fragmento do modo jônio. E o fragmento a ser extraído é uma segunda menor mais uma terça maior. Então, esse é o fragmento para os acordes maiores. Apenas esse. Para os acordes menores, o fragmento é extraído do modo dórico, em que eu tenho uma segunda menor aqui, mais uma terça maior. Então, o fragmento
o modo dórico, para o acorde menor, é extraído do modo dórico, ou dório. Os acordes de dominante, os fragmentos são extraídos da escala ou modo mixolídio. E as segundas menores serão a sexta, a sétima menor e mais a nona. Esse é o fragmento que funciona para o modo mixolídio. Para os acordes semidiminutos, usa-se o modo lócreo. Eles são extraídos do modo lócreo. E aqui está a segunda. É a quarta, quinta diminuta e sétima menor. Forma um fragmento do acorde semidiminuto. E para o acorde diminuto é o único fragmento em que não é extraído de um modo, na realidade. Ele é extraído da escala diminuta, ou escala de tom-semitom. E o fragmento é formado de uma segunda menor, quarta, quinta e sétima. Esse é o fragmento de dó diminuído extraído do modo lócreo.